Boa noite. Hoje vamos iniciar com uma pequena apresentação sobre o ambiente gráfico do Power BI. Quando iniciamos o Power BI, a primeira janela que nos aparece é o Getting Started e aqui podemos visualizar algumas opções de abertura de ficheiros, bem como alguns vídeos sugeridos pela Microsoft para aprendermos um pouco mais sobre o Power BI. No entanto, hoje iremos ignorar esta janela, fechando-a no canto superior direito, e iremos nos focar na análise do ambiente gráfico que nos é apresentado pelo Power BI. Como a maioria das ferramentas da Microsoft, o Power BI não é exceção. O Power BI tem uma secção de separadores na parte superior do ecrã, onde podemos obter a maior parte das ferramentas que incorporam o Power BI. Aqui podemos introduzir dados, transformar dados, introduzir elementos visuais, entre outros. Esta secção varia também de acordo com as ferramentas selecionadas, a área de ambiente de trabalho escolhida, entre outros. Temos aqui uma ferramenta de contexto, pois temos uma tabela selecionada. E assim sendo, aparece-nos então um separador de contexto, tabela. Caso tivéssemos outro elemento gráfico, como por exemplo este gráfico, aí teríamos as suas opções agora apresentadas na aplicação. Para além desta secção que nos é familiar, temos também a secção do Backstage, representada pelo botão File, que nos abre um painel flutuante, onde podemos ter as opções de gravação, importação, exportação, publicação e as opções da própria aplicação. Este painel também nos é familiar de todas as outras ferramentas da Microsoft. Para além destas duas secções principais no ambiente gráfico, temos ainda a destacar o painel de visualizações, apresentados aqui à direita. Neste caso temos o painel de campos, que é o painel que nos representa cada uma destas tabelas, e se expandirmos cada um dos campos constituídos por cada uma das tabelas, temos ainda o painel de visualizações. E estes painéis, a quantidade ou simplesmente quais os painéis que são apresentados, variam do tipo de área de visualização que a gente esteja neste momento a trabalhar. Neste caso, nós estamos na área de visualização de reportes. A área de visualização de reportes é constituída e caracterizada por uma secção central, que é a área de trabalho. Esta secção é delimitada por este picotado que se pode ver na imagem. Para além desta área de trabalho, podemos ter múltiplas páginas que serão constituídas dos nossos reportes. Esta é sem dúvida a área de visualização de dados. É a área em que o Power BI é o mais forte. O Power BI deve ser considerado não uma ferramenta operacionalizante, que é o caso do Excel, mas sim uma ferramenta de análise e de visualização de dados. Como disse anteriormente, os painéis à direita são característicos de cada uma das suas secções. Por isso, a área de visualização de reportes, os painéis característicos é o painel de campos, o painel de visualizações, que contém na sua integrante o painel de formato, ok? Podemos circular aqui entre a caracterização dos campos para os elementos e o formato do próprio elemento. E estas são então as áreas principais desta vista em report. Para além da vista report, podemos ainda aceder à vista de dados. Na vista de dados, é em tudo semelhante àquilo que conseguimos visualizar numa tabela em qualquer uma ferramenta de base de dados. Conseguimos aceder às tabelas do lado direito e conseguimos visualizar linha a linha quais é que são os conteúdos dessa tabela, bem como definir propriedades de cada um dos seus campos. Para além então desta vista, temos ainda a vista de relacionamento. E para quem trabalhou com base de dados, isto é em tudo familiar. É aqui que se relacionam tabelas. E com isso, conseguimos então relacionar dados entre tabelas relacionadas. Por exemplo, eu consigo facilmente, com base no reseller, saber quais é que são os custos desse reseller. Ou então saber, com base nesta relação, um determinado empregado, quais é que são as suas margens de lucro. E isto é extremamente útil para podermos então
introduzir relacionamentos e interagir entre tabelas. Como já disse anteriormente, cada área é caracterizada com os seus próprios painéis. Ao selecionar uma tabela, temos então os painéis propriedades, e aqui podemos definir certas propriedades para as tabelas, bem como o painel Fields, que está presente em todas as 3 vistas. Apesar do painel Fields estar presente nas 3 vistas, o que podemos fazer dentro de cada vista, em termos de opções para o painel Fields, é diferente. Por exemplo, se visualizarmos agora, que estamos no modo relações, conseguimos verificar que existe aqui estes olhinhos com uma cruz, significa que estes campos não vão estar visíveis, ou seja, são campos ocultos, nas outras vistas. Por exemplo, neste caso, dentro da tabela Sales, o Employee Key aparece-nos aqui, mas se nós formos ao Report, à vista de Report, e se formos à tabela Sales, não temos aquela aqui, porque, mais uma vez, está oculta na vista de relações. Para além do Power BI, temos ainda uma outra ferramenta no seu braço direito, que é o Power Query. E para acedermos ao Power Query temos 2 formas. Fazendo uma obtenção de dados e no final da obtenção de dados fazer uma transformação, ou então ir diretamente ao botão de transformação de dados. Quando eu clicar no botão de transformação de dados, irá nos abrir automaticamente a janela do Power Query. O Power Query é uma ferramenta importante de ponte entre a introdução de dados, como várias fontes de dados. Por exemplo, podemos ter fontes de dados do tipo SQL, podemos ter simplesmente ficheiros CSV ou Excel, e esta ferramenta é a ferramenta de ponte e tratamento de dados. O sucesso ou insucesso de um bom ficheiro de Power Query inicia-se com um bom tratamento de dados. É aqui que definimos ou não o nosso sucesso, quer no que toca a processamento, quer no que toca a capacidade de atribuir à ferramenta certos tipos de análise. Por exemplo, se eu tiver uma tabela com uma fonte num servidor de SQL que tenha 50 colunas, mas no entanto eu só irei necessitar 2 dessas colunas, é boa prática só selecionar as colunas que pretendemos. Nisto é um dos pontos em qual o Power BI e o Power Query se destacam. Enquanto no Excel, para pegarmos numa tabela com 50 colunas e se quisermos retirar 48 colunas, deixando só 2, temos que importar a totalidade dos dados para o Excel e depois, a posterior de carregamento de dados, eliminar todas essas colunas. No entanto, no Power Query, permite-nos carregar os dados para uma vista provisória e eliminar as colunas que não são necessárias ou aplicar filtros, mesmo que o Power Query não tenha carregado a totalidade dos dados. Como forma de amostragem, o Power Query tipicamente só introduz 1000 linhas, tornando assim o processamento desses dados muito mais rápido e muito mais acessível. O Power Query, à semelhança do Power BI, também tem a faixa de separadores em cima. Também podemos aceder a um painel de backstage, apesar que ligeiramente diferente em termos visuais daquilo que também se faz no Power BI. No entanto, aqui as ferramentas são um bocadinho diferentes, porque aqui podemos fazer o Close and Apply. E o que é isto? O Close and Apply ele vai fechar o Power Query e vai aplicar as transformações de dados ao Power BI. Podemos só aplicar as transformações ou podemos fechar sem aplicar. E o que é isto de fechar sem aplicar? Eu posso carregar para o Power Query uma série de tabelas, mas como ainda não fiz as transformações necessárias, não vou estar a carregar os milhares de colunas e milhares de linhas de dados para o Power BI antes de aplicar as transformações. Por isso é boa política nós primeiro carregarmos os dados para o Power Query e só fazermos aplicar ou fechar e aplicar após termos a limpeza máxima dos dados possíveis, ok? Para além disso, então,
cada query que a gente introduz para o Power BI será apresentada à esquerda. Todas as queries que sejam para carregamento, tipicamente têm um tipo de letra normal. No entanto, todas as queries que sejam só para aplicação de filtros ou temporárias terão texto em itálico e não serão apresentadas como tabelas no Power BI, que é o caso destas 3 tabelas. Para além do painel então esquerdo, que é o painel de queries, temos então o painel de Query Settings do lado direito. E o painel de Query Settings tem uma característica interessante, porque tem aqui uma secção que é os passos aplicados. E nós conseguimos visualizar para cada tabela quais é que foram os passos aplicados. E para além de conseguirmos ver quais é que foram os passos aplicados, conseguimos andar para trás no tempo, ok? Podemos ver, por exemplo, aqui nesta tabela produtos, que temos uma série de passos aplicados. No entanto, se eu quiser perceber como é que era a tabela no início, eu posso chegar aqui e vir para o source. E apesar de não apagar nada daquilo que eu fiz, eu consigo visualizar como é que a tabela se apresentava no início. Podemos visualizar que tem imensas colunas. E se eu agora vier para o último passo, podemos visualizar que só temos meia dúzia de colunas. Por isso, alguns neste caminho foram efetuadas alterações que eliminaram colunas. Como podemos visualizar aqui, Remove Other Columns. E temos aqui uma rodazinha que nos permite ainda fazer alterações nestes espaços. Ou seja, eu posso agora chegar aqui e dizer, olha, afinal eu não quero remover a coluna de color e tiro. E quando clicar OK, a coluna de color não vai ser eliminada. Basicamente, é esta a forma de trabalho do Power Query. Tendo isto, podemos então fechar e aplicar, depois de todas as transformações feitas. Basicamente, isto é uma pequena introdução ao ambiente gráfico de todas as ferramentas principais constituídas pelo Power BI, né, que é o Power BI e o Power Query, recapitulando. E é tudo por hoje.